Fala, torcedor, tudo certo? Vamos falar sobre o zagueiro que recebeu uma pancada no jogo contra o Juventude. O Rodrigo Eli pode ficar de fora dos próximos jogos. Deixa eu te contar isso. Eu também quero falar a respeito do meia clássico que o Grêmio tem no seu elenco, mas que está treinando em separado por questões contratuais. E entender um pouco sobre essa situação que o técnico Renato falou na coletiva psicológica em que o Grêmio sofre quando entra em campo para enfrentar os seus adversários. Vamos falar tudo isso? Mas dá aquele like para mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte. Me ajuda aí a crescer, porque quanto mais vocês derem like e comentarem também sobre os assuntos, vocês vão me ajudar a crescer aqui no YouTube, e é o que eu peço para vocês, enquanto eu trabalho independente aqui para trazer informação para vocês todos os dias. Gurizada, olha só, o Rodrigo Eli recebeu uma pancada numa dividida no jogo contra o Juventude, ele acabou sentindo dores, e foi no pé e foi no músculo na coxa, foi algo nesse sentido que deixou ele com muitas dores, inclusive tem imagens dele saindo do gramado chorando, gritando de dor, por conta da forte pancada em que ele não sofreu, na verdade foi uma dividida em que ele entrou muito forte no adversário, e ele acabou sendo o lesionado naquele momento. Mas o Grêmio não emitiu nenhuma nota ainda, e eu conversei com algumas pessoas e disseram que foi um susto muito grande, foi uma pancada gigantesca em que fez com que isso acontecesse. Então, tornozelo, muscular, músculo na coxa, próximo ali da região da bacia, enfim, foi uma força gigantesca que ele entrou na dividida e acabou tendo que ser substituído, né? E aí, casualmente, o Gustavo Martins entrou e o Grêmio tomou aquele gol sem ser culpa do Gustavo Martins. E sim, foi um erro de posicionamento de todo o sistema defensivo do Grêmio. Eu quero deixar isso bem claro para não criar casos aqui contra o zagueiro do Grêmio, o Gustavo Martins. Olha só, o Grêmio tem um meia armador clássico, um jogador que sabe jogar do meio para frente ali, tanto como meia armador como nas extremas, e muitas vezes joga de centroavante, quebrando aquele galho para o técnico Ayrton Fagundes. Estou falando do Bruno Cheron, do Sub-20. Bruno Cheron é aquele meia clássico, o cara que pisa na bola, que faz a bola rolar, que faz invertida de jogo. Inclusive, ele tem um toque gigantesco espetacular, vamos dizer assim, né? Gigantesco, espetacular. Ele vê o movimento dos colegas e fazer com que a bola entre no ponto futuro para deixar eles mais próximo da cara do gol. Tem uma batida na bola perfeita, ele sabe bater muito bem falta, pênalti principalmente, e claro, eu acompanho ele há muito tempo. Tem imagens do meu Instagram, tá? Você tem que pesquisar lá, entra lá no meu Instagram que vocês vão ver as imagens do Bruno Cheron atuando com a camisa do Grêmio pelo Sub-20. Agora não vamos conseguir ver mais. Enquanto o Bruno Cheron não renovar o seu contrato, e aí que vem a informação, enquanto o Bruno Cheron não renovar o seu contrato com o Grêmio, ele vai ficar treinando em separado, já que o contrato do Bruno Cheron encerra no dia 31 de dezembro de 2024. E quero trazer para vocês, como eu já falei anteriormente em outro vídeo, também está no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui para vocês também no YouTube. O Bruno Cheron, o Grêmio fez uma proposta de renovação, eles fizeram uma contraproposta, o Grêmio não aceitou. O Grêmio emitiu uma nova proposta e aí ficou nesse embate, até agora as coisas não evoluíram. Enquanto não acontece, o Bruno Cheron vai treinar em separado e não joga mais com a camisa do Grêmio enquanto essa situação não for resolvida. Uma pena, um meia que tem toda uma qualidade gigantesca, já jogou com o técnico Renato, inclusive no jogo que ele estreou, ele acabou machucando o tornozelo, teve que fazer uma cirurgia, mas ele voltou a jogar, voltou a treinar, voltou a jogar muito bem, tem um físico muito forte, é aquele jogador que realmente ele vai fazer a diferença. E o Grêmio precisava tratar ele com um pouco mais de carinho. O Grêmio trata. O fato é que agora o lado empresarial do jogador, o staff, não estão se acertando com o Grêmio. O Grêmio tem, por política, fazer um planejamento de carreira para os jovens. E está fazendo esse planejamento para o Bruno Cheron. Mas parece que as coisas não vão acontecer dessa forma. E até então ele treina em separado. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para a gente trazer aqui para vocês. Eu quero falar com vocês também sobre aquela questão psicológica. O Renato foi para a coletiva depois do empate contra o Juventude em 2-2, e eu quero trazer para vocês aqui exatamente porque tem algumas situações em que o Renato mesmo coloca em xeque toda a situação
em que o Grêmio se encontra. E aí eu posso entrar com uma ideia de que o Renato, sim, é responsável por muitas coisas dentro do Grêmio. E ele deixa claro isso na coletiva, que ele fala ainda assim abertamente que ele queria ver se ele não ficar um treinador que chegar e fazer 50% do que ele faz dentro do Grêmio, para ver se realmente as coisas vão funcionar. E se funcionar, ele vai ficar muito feliz. Mas o fato de tudo isso, e quando ele fala isso, não é só para se defender. E falar que ele atua em várias partes dentro do Grêmio, e porque isso é natural, ele se envolver, ele fica preocupado com a ponta final, que é o gramado, que é o jogo, o dentro de campo. E as coisas podem refletir lá dentro, e como estão refletindo. Mas o Grêmio entende que tudo que faz internamente está num nível profissional. O Grêmio criou um departamento de ciência e saúde, o Grêmio criou a fisiologia, tem a parte de dados que o Grêmio profissionalizou. Então tem várias outras situações em que deixaram o técnico Renato receber mais informações para ele poder atuar. Mas tem um lado em que ele coloca na coletiva. Eu gosto de lembrar, porque depois lá das enchentes, foi perguntado para ele se afetaria aos jogadores, até que nível isso poderia afetar, o que poderia atrapalhar. Tem uma coletiva dele muito tempo atrás, eu acho até que foi lá em Curitiba, em que ele foi perguntado sobre a questão psicológica dos jogadores, do grupo, do elenco, se isso afetaria no desempenho dentro de campo, porque o Grêmio ficou um tempo sem treinar, aí o Grêmio procurou um lugar para treinar, o Grêmio viajou, se deslocou, teve treinos, aí a cada 3 dias tinha jogo, e tudo isso atrapalhou. E quando o Renato fala que o maior culpado do Grêmio hoje, que o Grêmio vive, é por conta da enchente, e que o Grêmio ia pagar isso no final do ano, tá explicado. Mas aí é que está a chave do negócio. Que ponto está explicado? Porque foi perguntado para ele sobre a parte psicológica. E aí ele disse assim, psicológico dos jogadores, deixa aqui, eu trato. Tem uma coletiva, vocês podem procurar no canal do Grêmio. Dá todas, de lá para cá. Quem tiver paciência, procurar, tá lá. E ele fala, a questão psicológica, deixa aqui, eu trato. Eu cuido do psicológico dos jogadores. Eu estou fazendo isso e eu sei como lidar com o jogador nesse ponto. Agora, na coletiva do Grêmio, diante do Juventude, ele novamente fala que a questão psicológica está atrapalhando. Ele já falou numa anterior, mas nessa ele foi mais incisivo. E que o Grêmio entra em campo pressionado. E a questão psicológica atrapalha. Então os jogadores querem atuar num ritmo e acabam atropelando o processo dentro do campo. E ele fala que o psicológico atrapalha, que está sendo pressionado, porque o Grêmio está na parte de baixo da tabela, o Grêmio conseguiu sair da zona de rebaixamento, que ele tinha dito que não ia ter problema, o Grêmio não vai cair, ele afirma, a direção também diz que o Grêmio não vai cair, mas o fato é que a questão psicológica, até que ponto isso está entrando dentro do ambiente? É a questão técnica, tática, ou é realmente o anímico deles que está sendo prejudicado porque o Grêmio não consegue atuar, fazer grandes jogos, grandes movimentos para poder concluir, principalmente conclusão a gol. Pô, o Grêmio no segundo tempo contra o Juventude foi chutar o gol a 32 minutos do segundo tempo. E aí depois começou a ter outras situações em que favoreceram. E aí? O Renato está acertando no que ele está falando? Ele está agindo psicologicamente com os jogadores? De que forma ele está agindo? Porque a gente pensa que psicologicamente não é só porque tu jogou, tu vive do futebol há muito tempo, tu sabe como tratar. Mas eu lembro que em alguns momentos do Grêmio no passado, o Grêmio contratou psicólogos para atuar dentro com os jogadores para poder melhorar. O Palmeiras tem psicólogo para cada jogador. Eu lembro que acho que foi o Zé Rafael, deu uma entrevista falando que o Abel Ferreira levou ele no psicólogo direto. Tirou ele do treino e levou para um psicólogo para ele poder atuar. E ele melhorou. Ou seja, o que está faltando? Será que o Grêmio não está tendo esse detalhe do psicólogo? E o Renato não está tentando tratar isso e não está conseguindo? Eu acho que seria isso. Eu quero saber de vocês, porque ele assume isso, mas as coisas acabam não fluindo, não estão jogando, não está sendo passado dentro do campo e os jogadores não estão atuando como a gente sabe que eles têm qualidade para atuar. Vai, comenta aqui, dá o like, se inscreve, as notificações, vem fazer parte, dá essa moral, daqui a pouco eu volto.